Saudações a todos, vamos retomar nosso curso dedicado a estudar a relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Muito bem. Durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos analisando o espaço-tempo em 4 dimensões e então mostramos que a relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein trabalha em um contínuo, ou seja, um espaço-tempo contínuo de 4 dimensões, incluindo aí as coordenadas espaciais e a coordenada também com unidade de medida espacial, porém composta pela multiplicação da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, indicada por C, esse termo, repito, multiplicado com o parâmetro de evolução temporal, de modo que o tempo configura-se como uma das 4 dimensões. Óbvio que para manter a unidade de medida de forma coerente, ou seja, em espaço dado em metros ou em centímetros ou em quilômetros, qualquer que seja a unidade de espaço, então é necessário multiplicar a velocidade da luz de uma onda eletromagnética propagando-se no vácuo com o tempo, com a variável temporal, com o parâmetro de evolução temporal entendido por nós como tempo, certo? Então, nós temos no âmbito da relatividade 4 dimensões, em um espaço, 4 dimensões dispostas de maneira contínua, obedecendo a continuidade de funções, a continuidade de intervalos, a continuidade de espaço, tal como apresentado pela análise real, lá na matemática pura, tal como apresentado na geometria diferencial, na topologia. Então, sempre considerando que o espaço-tempo é um espaço contínuo, que obedece todas as propriedades associadas à continuidade de intervalos, continuidade de funções, que estão associadas a um espaço matemático de 4 dimensões. Muito bem, então, durante a aula anterior, nas aulas anteriores, nós mostramos, para efeito de simplicidade algébrica, para efeito de simplificação matemática, nós consideramos 2 dimensões, não é? Uma dimensão espacial, x, e outra dimensão ct, onde c é a velocidade da luz e t é a variável temporal. Então, nós reduzimos para 2 dimensões para efeito de viabilizar uma apresentação didática sobre a análise do espaço-tempo. Mas, a rigor, nós devemos entender que o espaço-tempo existe em 4 dimensões e não em 2. Aqui, apenas para fins didáticos, nós estamos usando 2 dimensões. Então, durante a aula anterior, nós mostramos, nós analisamos 2 observadores inerciais entre si, ou seja, o segundo observador 1, observador 2, o observador 2 está em movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador 1, então são 2 observadores inerciais, e recordando que 2 observadores inerciais estão associados a 2 possíveis situações físicas, quando o observador 2 está em repouso em relação ao observador 1, ou outro caso possível, quando o observador 2 está em movimento retilíneo e uniforme em relação ao observador 1. Assim, então, são caracterizados observadores inerciais. Muito bem, então, nós mostramos durante a aula anterior um espaço-tempo de 2 dimensões, e para cada observador nós atribuímos uma linha de mundo, por assim dizer, no espaço-tempo, onde essa linha é uma linha que está distribuída, né, que evolui em um espaço-tempo, incluindo as dimensões das coordenadas espaciais e as coordenadas temporais, então, e a coordenada temporal. Então, nós temos aqui o observador 1 e o observador 2. O observador 2 nós analisamos, aqui nada mais é do que esse observador 1 está em repouso, certo? O eixo do tempo aqui ct, e aqui o eixo x. Então, aqui nós temos a dimensão da coordenada espacial x e a dimensão da coordenada ct, onde c é a velocidade da propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, multiplicado pela variável temporal.
Então aqui esta linha de mundo do observador 1 indica que o observador 1 está em repouso em relação a esse ponto zero do sistema de referência em X. Então, se o observador 1 está em repouso, o que varia é exatamente a variável temporal, que é medida, que é aferida pelos relógios adequados, apropriados e perfeitamente honestos, que estão acoplados ao sistema de coordenadas. Muito bem. Então, aqui nós mostramos que, dado o intervalo de tempo, não é? Nós mostramos detalhadamente que, dado o intervalo de tempo, aqui o intervalo de tempo ΔT, nós mostramos. A esse intervalo de tempo, se nós considerarmos aqui ondas eletromagnéticas que se propagam a partir do observador 1 e alcançam o observador 2, então a onda eletromagnética ela sempre mantém um padrão, a linha de mundo associada à onda eletromagnética, nós estudaremos oportunamente sobre isso, mantém um padrão, um ângulo em relação a aos observadores inerciais, e então de modo que, conforme o postulado número 2 da relatividade especial ou restrita de Einstein, ambos os observadores 1 e 2, sendo que os observadores 1 e 2 são inerciais entre si, ambos os observadores realizam a medida a partir de suas aparelhagens, seus dispositivos de medição, entendem e percebem e fazem a aferição, a medição de que a velocidade de propagação da onda eletromagnética é sempre C, qualquer que seja o referencial inercial. Isso, por assim dizer, rompe com a capacidade, assim, com a tendência intuitiva da mente humana, do cérebro humano, de entender que cada observador, de acordo com a relatividade de Galileu, deveria medir uma velocidade específica e, portanto, uma diferente da outra. No caso da relatividade, isso de fato rompe, quebra com esse paradigma vinculado à nossa intuição, e à relatividade de Galileu, de modo que ambos os observadores, de forma muito, por assim dizer, magnífica, estranha, não sei qual é o termo, realmente fazem a medida, fazem a aferição de que a velocidade da onda eletromagnética é a mesma. Muito bem, então nesse caso, nós verificamos que esse intervalo é escrito como K multiplicado por ΔT, onde K é o fator de correlação entre os observadores inerciais 1 e 2, 2 e 1. Esse é o fator de correlação. Então, a onda eletromagnética parte desse ponto do espaço-tempo dimensional, bidimensional, em duas dimensões, e vai até esse ponto do espaço-tempo bidimensional, ponto esse que coincide com a posição do observador 2. E então, o observador 2 também recebe essa onda eletromagnética, processa essa onda eletromagnética e envia essa onda eletromagnética para o observador 1, que a receberá em algum outro ponto do espaço-tempo. Cada ponto do espaço-tempo representa então um evento no espaço-tempo, certo? E oportunamente nós estaremos estudando quais são as relações, as correlações, as relações de causalidade, de causa e efeito entre conjuntos de pontos que estão distribuídos no espaço-tempo. Muito bem, então nós mostramos em detalhes que esse intervalo é K multiplicado por K multiplicado por ΔT. Por quê? Porque sempre que o intervalo de espaço-tempo sobre a linha de mundo de um observador é projetado sobre a linha de mundo do outro observador, sendo os dois observadores inerciais entre si, então sempre existirá um fator. Esse fator é K, que correlaciona os dois observadores inerciais, esse fator K. E nós mostramos durante a última aula, nós mostramos detalhadamente que esse fator K elevado a 2 é igual a 1 mais V dividido por C, dividido aqui por 1 menos V dividido por C. Nós mostramos este resultado. Então, daqui nós podemos afirmar que K, a partir desta expressão, que K é a raiz quadrada ou raiz de índice 2, não é?
o expoente 1 dividido por 2, por um Q, aqui, dividido por 1 menos V dividido por C, dentro de uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada, então isso é 1 mais V dividido por C, 1 menos V dividido por C, e então nós temos aqui o expoente 1 sobre 2, que é equivalente a escrever uma raiz de índice 2 e uma raiz quadrada. Então agora nós vamos continuar a aula considerando, vamos então fazer a análise da lei de composição de velocidades. Certo? Então, considerando agora 3 observadores inerciais, um em relação ao outro, nós vamos considerar aqui o observador O1, o observador O2, o observador O3, as linhas de mundo que relacionadas à dinâmica do observador 1, do observador 2 e do observador 3 em um espaço-tempo de 2 dimensões, escolhido adequada e didaticamente para nós gerarmos uma simplificação matemática, uma simplificação algébrica, por assim dizer, e dar condições de apresentarmos de forma ainda mais didática esse conteúdo, pois em 4 dimensões nós temos a dificuldade cognitiva tanto de desenhar 4 dimensões como imaginar geometricamente 4 dimensões. Então, continuando, considerando essas linhas de mundo, sempre aqui considerando nesse caso, que mais uma vez, que o observador 1 está em repouso em relação às estrelas fixas, essas estrelas fixas elas são fixas, entre aspas, elas são fixas conforme a astronomia e a astrofísica. Essas estrelas estão fixas quando observadas aqui por observadores que estão fixos na superfície da Terra, elas parecem estar fixas durante um longo intervalo de tempo, né? Dá a entender aí milhares de anos, centenas de milhares de anos. Então elas, em relação à superfície da Terra, a movimentação é muito reduzida, e então elas são aproximadamente fixas, tornando-se então um padrão relativamente adequado de referencial definitivamente fixo. Então aqui nós temos uma linha de mundo para um observador fixo em repouso em relação às estrelas fixas. Aqui está o observador 1, o observador 2 e o observador 3, cada um com a sua linha de mundo. Mais uma vez reitero que oportunamente nós estaremos estudando melhor os pontos no espaço-tempo, estudando melhor as linhas de mundo, entendendo melhor como que funciona a linha de mundo, qual é a dinâmica, né? Qual é a geometria da linha de mundo de uma onda eletromagnética, para comparar com linhas de mundo espaço-temporais associadas a estruturas dotadas de massa. Muito bem, então aqui nós vamos considerar o eixo X e o eixo CT, e aqui nós temos a linha de mundo de O1, a linha de mundo de O2, a linha de mundo de O3. Muito bem. Então nós vamos aqui considerar um intervalo de tempo, um intervalo ΔT, e então a esse intervalo ΔT nós vamos então aqui considerar esse intervalo. Aqui, uma onda eletromagnética é propagada do observador 1 e alcança o observador maquinário do dispositivo no observador 2. Essa onda eletromagnética é propagada do observador 2 para o observador 3. E então nós temos aqui o intervalo, esse intervalo aqui nós vamos classificar esse intervalo como K ΔT, então, mas K como? O K que relaciona o 1 e o 2, o observador 1 e o observador 2.
E agora aqui nós temos um outro intervalo. Esse intervalo é o K que relaciona o 1 e o 3. Então vamos colocar aqui de outro modo, vamos escrever o K que relaciona o observador 2 com o observador 1, está associado a esse intervalo. Então aqui nós temos K multiplicado por delta T. Muito bem. E agora este mesmo intervalo é projetado aqui. Nós temos o K que relaciona o observador 3 com o observador 2, multiplicado pelo K que relaciona o observador 2 com o observador 1, multiplicado por delta T. Esse K também, se nós desconsiderarmos para efeitos didáticos, né? Se nós eventualmente desconsiderarmos o observador 2, esse intervalo de espaço-tempo aqui sobre a linha de mundo do observador 1 será projetada na linha de mundo do observador 3 como um intervalo que pode ser então dado da seguinte forma. Porque o K, o que o fator K faz? O fator K associa a dinâmica do observador 2 com o observador 1. Não é? Então, qual é a relação entre a dinâmica do observador 2 em relação ao observador 1? Isso é dado pelo fator K, por esse fator K. Então, mais uma vez, aqui nós temos a dinâmica do observador 2 em relação ao observador 1, a dinâmica do observador 3 em relação ao observador 2 multiplicado já por esse intervalo que é K subíndice 2, 1 multiplicado por delta T. E se nós desconsiderarmos o observador 2, nós podemos transferir, projetar esse intervalo espaço-temporal, um espaço-tempo de duas dimensões, que está sobre a linha de mundo do observador 1, e transferi-lo, por assim dizer, projetá-lo sobre a linha de mundo do observador 3. Então isso seria um K subíndice 3, 1, ou seja, a relação entre a dinâmica do observador 3 e o observador 1, e isso deve ser igual, multiplicado por delta T, ou seja, assim, multiplicado por delta T, isso é igual a K3, 2 multiplicado por K2, 1 multiplicado por delta T, ou seja, o K31 pode ser escrito como K32 multiplicado por K21. Então, esse fator K que relaciona o observador 3 com o observador 1 é exatamente a multiplicação do K, do fator K que relaciona o observador 3 com o observador 2, multiplicado com o fator K que relaciona o observador 2 com o observador 1. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.